alguém também participante desse canal, nós aqui formamos uma família, né, irmãos? Nós estamos formando aqui uma igreja composta de irmãos que amam ao Senhor Jesus Cristo. Eu não disse uma denominação. Se é que possamos colocar uma denominação, se é que podemos colocar uma denominação, vamos colocar assim: irmãos em Cristo. É isso. Agora, um dos nossos, ele diz o seguinte: eu quero nascer de novo. Eu quero ter uma vida nova. Como que é isso, Lúcio? Como que é, irmão Lúcio? Eu tenho que sentir, arrepiar, me emocionar. Ele diz: é sentimento isso, para que eu tenha certeza que eu já tenho a experiência do novo nascimento? Queridos, não é pelas emoções, não se trata dos nossos sentimentos, nem um streamlick que deu na hora, algo extraordinário. Não é isso. É extraordinário, pode conter emoções, e na maioria das vezes acontece, pode ter um sentimento, porque nós somos seres emocionais, sentimentais. Agora, o que nos dá certeza absoluta de que fomos feitos novas criaturas em Cristo. Porque não tem outro lugar, não há uma denominação nessa face da terra, nem um movimento que vai produzir novo nascimento para uma pessoa. Nenhuma. E sim, aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu preciso saber o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E nós nascemos perdidos. Nós nascemos mortos, separados de Deus. O que nos fazia sermos separados de Deus? A nossa natureza. A nossa natureza de Adão separa de Deus. E isso já aconteceu lá no Éden, em Romanos 5,12, diz: por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós já pecamos, já nascemos pecadores. Se nós nascemos pecadores, o pecado que nos separa, que nos faz pessoas separadas de Deus. Portanto, queridos, quando nós ficamos sabendo que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e nos atraiu no seu corpo na cruz, nós quase repetimos todos os vídeos, porque isso precisa tornar não somente um conhecimento intelectual, de sabedoria humana, e sim revelação pelo Espírito Santo do Senhor Deus Pai em nós. Como eu vou ter certeza? Primeiro, o Senhor Jesus disse que ele iria me atrair no seu corpo lá na cruz. Eu, pecador, separado de Deus, lameado em meus pecados, minhas misérias, ele me atraiu. O Senhor me atraiu no seu corpo e ele morreu. Mas ele morreu a morte dele? Não. O salário do pecado é a morte. Ele nunca pecou. Portanto, a morte nunca pegaria nosso Senhor Jesus Cristo. Por que pegou?
porque ele me atraiu. O meu pecado e os meus pecados trouxeram morte para o Senhor Jesus Cristo. Mas aquela morte não é por causa dos pecados dele, nem do pecado dele, porque 1 Pedro 2,22 diz que ele nunca pecou. Nunca houve dolo na sua boca. Aquela morte é a minha morte. O Senhor Jesus morreu para me fazer morrer nele, para o pecado. Para aquilo que distanciava de Deus, separava de Deus e me fazia um ser condenado a eternamente viver alheio ao Senhor Jesus Cristo e ao céu e a Deus Pai. Eternamente. Mas ele veio, nos atraiu, segundo as suas misericórdias. Nos atraiu em seu corpo na cruz, nos fez morrer para o pecado e nos ressuscitou, porque o Senhor diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém estiver em Cristo crucificado, tanto que Gálatas 2,20 diz, eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, agora é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque eu fui ressuscitado. E na minha ressurreição ganhei vida de Senhor Jesus Cristo. Mas na sua crucificação foi a minha morte para a minha vida perdida, minha vida sem Deus. Mesmo que eu frequentasse uma denominação, fizesse o sinal da cruz, maravilhoso, mas realidade interior. Entrava naquela reunião de igreja e saía a mesma pessoa. Os pecados que eu levava na minha vida para entrar naquela reunião, eu só tinha aquele cerimonial. Eu não falei denominação alguma. E nem quero, não é esse o assunto. E saiu daquela reunião, pode ir lá dentro emocionar, chorar, pode até dizer, eu quero mudança de vida, eu vou mudar a minha vida, já está derrotado e fracassado. Porque só Jesus Cristo pode mudar a nossa vida. Como ele fez? Me atraiu para tirar de mim a minha natureza do pecado e resolver pelo seu sangue me purificar dos pecados cometidos. Me ressuscitar como uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é. Nova criatura, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como então? É pela fé, meu querido. Estou respondendo você. Não trata de sentimento, apesar de poder ter sentimento. Não trata de uma condição emocional. Não se trata disto, mas não diz também que está descartado isso, mas não é pela emoção, não trata de sentimento, não trata de uma decisão pessoal, porque não fomos nós que quisemos, mas foi da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus nos tornar filhos de Deus, no Filho Jesus Cristo pela obra da cruz. Sem termos passado pela cruz, nós não temos experiência de uma nova vida de ressurreição. Não temos. Porque foi o caminho exatamente estabelecido pelo próprio Deus, a cruz. E Jesus nos atrair na sua cruz, no seu corpo na cruz. Nós fomos sepultados com ele, se você conferir Romanos capítulo 6, você vai ver exatamente que diremos, pois, permaneceremos no pecado nós que para ele morremos. Ele nos levou a morrer para a natureza do pecado. Ele não está dizendo para os pecados cometidos, mas a fonte está aí. Eu posso deixar de cometer tantos outros pecados que eu sei que são pecados,
mas se não for trocada a minha natureza pela sala de cirurgia, que é a obra da cruz, o lugar é o corpo de Cristo na cruz, ele nos atraiu, trocou a nossa natureza, levou o nosso velho homem, a nossa natureza do pecado, ser crucificado, morreu, aniquilou o pecado, a natureza de Adão, no corpo de Cristo, na cruz, mas também nos justificou desse pecado que nascemos com ele, porque Romanos 6:7 diz: aquele que morreu está justificado diante de Deus, está justificado do pecado. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os seus pecados. E se eu cometer pecados ainda, o sangue de Jesus, arrependimento, confissão, não confessar para um homem, uma pessoa, confessar para a pessoa de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, porque é o único que pode declarar perdão de pecados, é o Senhor Jesus Cristo, porque ele veio para perdoar os pecados, ele deu a vida, se ofereceu como um verdadeiro pastor em benefício das suas ovelhas, mas ele também é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não tem outra pessoa que possa dizer para mim nem para você: eu declaro você perdoados, faça algumas coisas lá, alguns compromissos, anulando o que Jesus Cristo fez. É uma afronta contra o Senhor Jesus Cristo. É um desrespeito com relação àquilo que ele já fez. Já fez em meu e seu benefício. Então, queridos, querido, você disse, como que é o negócio? É pela fé. Fé em quê? Naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela pregação, pela palavra de Cristo. É o que nós estamos fazendo. E ainda em 2 Coríntios 5:7 ele diz, visto que andamos por fé. Visto que andamos por fé. E não por aquilo que vemos. Você precisa ver, eu preciso ver. Se Cristo for a sua vida, querido, você vai se ver os piores dos pecadores. Mas ao mesmo tempo, mas eu fui justificado. Eu me vejo um pecador sujo, mas eu vejo sangue de Jesus me purificando, me renovando, me fazendo nova criatura. E ser um homem de Deus, uma pessoa do Senhor Jesus Cristo, que percebe mais pecados como nunca percebeu em toda a sua vida, que ama o Senhor Jesus Cristo. Tem gente que diz que a minha igreja, eu amo a minha denominação, a minha igreja, não largo a minha igreja por nada neste mundo. Vai para os quintos dos infernos, querido. Querido, seja qual denominação for. Mas se seja esse que nasceu de novo, ele vai dizer, eu não deixo o Senhor Jesus Cristo por nada nesse mundo. Nenhuma tentação pode vencer a vida de Cristo no meu interior. Sabe por quê? Por causa da vida de Cristo, não por uma decisão pessoal minha. Eu sou fraco, não consigo, eu não posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então a minha força é ele que me fortalece. Quem é ele? A vida do Senhor Jesus Cristo no nosso interior, porque ele venceu para nos fazer mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Gratuito. Oh, amado Senhor Jesus. Amado Senhor Jesus. Falei alguma denominação, irmãos? Não, queridos. Falei alguma denominação? Igreja evangélica. Eu falei? Não, eu falei o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. E o que nós estamos passando aqui é o Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho
É Cristo.